Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para a nossa primeira tutoria da turma de constelação familiar aqui do Instituto Supera. Eu sou a professora Natália, vou estar com vocês nessas tutorias, nessas mentorias. Aqui nós vamos ter bastante troca, bastante conhecimento, vamos tirar dúvida. Vou estar trazendo temas bastante importantes, né, sobre constelação familiar, né, sobre a diversidade, né, que a constelação familiar nos traz para nós discutirmos, debatermos. E hoje nós temos a nossa primeira tutoria, hoje, 25 de maio, nossa primeira tutoria. Estamos iniciando aqui e eu quero poder falar sobre algo muito importante. Bom, primeiramente, eu imagino que vocês já estejam aí no início, né, do curso, iniciando, né, o curso, já se familiarizando com as aulas, com os temas. Podem estar surgindo muitas dúvidas, é óbvio, com certeza, e essas dúvidas elas serão sanadas durante todo o decorrer do curso, durante as aulas, as atividades, né? Durante as tutorias, as mentorias, é importante que vocês participem, que vocês estejam presentes, porque essas dúvidas elas surgirão, mas elas serão todas sanadas. Então fiquem tranquilos, tá? Nós estamos aqui juntos nesse processo, nessa caminhada. Vou estar com vocês fazendo esse acompanhamento, essa mentoria sistêmica, tá bom? Então, hoje, para nós iniciarmos essa aula, se eu pudesse hoje dar um tema para essa aula, eu daria o seguinte tema: ampliando a consciência. O que seria ampliar a consciência, né? A consciência sistêmica. E se tratando de constelação familiar, se tratando de consciência sistêmica, do que a constelação familiar vem abordar, vem trazer. Então, primeiramente, a gente vai olhar, né, ampliar a consciência para a minha vida, para quem eu sou, quem sou eu dentro do meu sistema familiar. Então, acredito que você já tem uma ideia, uma compreensão o que é um sistema. Né? Nós estamos falando de um sistema familiar, um grupo familiar forma um sistema familiar. E que família nós estamos falando? A minha família de origem, que é a principal, da onde eu vim, da onde eu cresci, da onde eu recebi meus valores, princípios, sobre tudo que eu aprendi, sobre crenças, sobre os referenciais, sobre o que eu compreendo de função, sobre o meu papel, sobre a minha função. Então, a minha família de origem. Por que eu falo família de origem? Porque possivelmente você que está me assistindo aqui constituiu uma família. Casou, teve filhos, enfim, você constituiu uma família. Você, digamos que chegou você, mais uma pessoa, se uniram e ali constituíram mais um sistema familiar. E importante que essa ampliar a consciência, né? O que eu quero dizer com ampliar a minha consciência? Primeiro que com a abordagem da visão sistêmica, primeiro que com o conhecimento da constelação familiar, tudo aquilo que Bert Helling nos trouxe, né, toda essa abordagem, eu, eu me encontro num nível, eu me encontro em um lugar, e aí eu perceber qual é esse lugar que eu me encontro, em que eu estou, e no decorrer desse curso, no decorrer desse conhecimento, o meu nível de consciência, o meu nível digamos, de conhecimento, ele vai se ampliando, tá? Então, de conhecimento teórico, técnico, específico, e de conhecimento de quem realmente eu sou, de quem realmente, de que forma eu estou dentro do meu sistema familiar. Então, vamos organizar aqui. A gente está falando de constelação familiar, fazemos parte de um sistema familiar, né? Temos a nossa família de origem, constituímos a nossa família, então fazemos parte, temos o pertencimento dentro dessa família. E aí, isso eu já tenho uma consciência de que eu não estou só, de que eu não estou sozinha, de que tem pessoas, gerações que vieram antes de mim e posterior a mim.
Então, eu não estou sozinha, eu faço parte desse sistema familiar. Então, quando eu falo em ampliar a minha consciência, eu já olho num todo. Né? A minha consciência, durante o decorrer do curso, do conhecimento que vocês vão adquirindo, essa consciência ela vai se ampliando, esse olhar vai mudando e se ampliando para esse ponto de vista, para essa perspectiva. Então, eu quero trazer algumas observações, algo que vocês possam, primeiramente, observar, porque se tornarão consteladores, né? Se tornarão facilitadores em constelação familiar, consteladores sistêmicos. E a partir desse momento, vocês não serão só consteladores, vocês terão consciência de si, consciência de quem é vocês dentro desse sistema familiar, do sistema ao qual vocês fazem parte, do sistema ao qual vocês vieram e do sistema ao qual vocês criaram. Tá? Então, assim, qual é o seu nível de consciência hoje? Você consegue perceber como que está? Se você já assistiu alguns módulos de aula, o caminho que você já percorreu, não sei quantas aulas você já assistiu, mas já conseguem perceber como está o seu nível de consciência? Qual é o seu nível de consciência dentro do teu sistema familiar, dentro da função em que você desenvolve, que você ocupa? Então, trazer esse olhar, essa consciência, essa visão macro, né? Essa visão macro do seu sistema familiar e de como ele funciona. Mediante a isso, né, a gente traz. Você pode ter várias abordagens, você pode ter várias perspectivas, várias dinâmicas, mas a nossa principal abordagem aqui é baseado nas leis sistêmicas, né, segundo Bert Helling e tudo. Então, nós nos percebemos, sabemos que hoje nós estamos aqui como adultos, mas passamos por fases de desenvolvimento. Então, fomos crianças, adolescentes, né, e chegamos até a fase adulta. E aí, essa consciência ela vai se ampliando, à medida que a minha consciência for se ampliando, o meu olhar ele vai trazendo um novo olhar, uma nova perspectiva, uma nova visão. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós permanecemos, foi como eu falei, eu passei por fases. Eu era uma criança, passei pela fase da minha infância, passei pela fase, transitei, fiz uma transição para a minha adolescência, para a minha juventude, a minha fase adulta. Então, você teve experiências infantis, você passou por situações boas ou ruins, situações que marcaram a sua vida, na sua vida infantil, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto já iniciando ali na sua juventude, até a sua fase adulta. E tudo isso que você experienciou, toda essa perspectiva, toda essa visão, toda essa consciência, você traz consigo até hoje. Nós trazemos conosco até hoje. Essas experiências, elas estão intrínsecas, né? Elas fazem parte de nós. Então, quando eu falo em ampliar essa consciência, é olhar para quem eu fui, olhar para essa história, olhar para que ponto de vista, que olhar eu estou direcionando hoje para o meu sistema familiar. Que olhar? Como assim, Natália? Você quer dizer que olhar? É o olhar da criança? É o olhar da adolescente? É o olhar da esposa, da mãe, da mulher? Qual é o olhar que você coloca? Então, hoje, nós vamos trazer essa abordagem olhando para nós mesmos, trazendo esse ponto de vista para quem nós somos dentro desse sistema e como está o meu olhar e a minha consciência dentro do sistema familiar que eu faço parte, dentro do meu sistema de olhar familiar de origem, e também o que eu faço parte, que pode ser o sistema que você criou, a sua família, né, que você criou. Então, falei dessa questão das nossas fases, né, dos períodos que nós vivemos desde a nossa infância. E aí, qual é esse nível de consciência que eu me encontro hoje? Então, a partir desse momento, desse nível de consciência, eu quero trazer hoje um tópico muito interessante, que é sobre a realidade em que eu vivo. Qual é a sua realidade? E, primeiramente, entender a realidade, primeiro ponto que a gente
pode destacar, que a gente pode falar sobre ele, é o seguinte: cada um que vai estar assistindo essa aula, cada um de vocês, cada um de nós temos uma realidade diferente. Passamos por realidades diferentes, passamos por situações e experiências diferentes. Então, como eu iniciei falando, passamos por fases, processos, desde a infância, desde a barriga da mamãe até a minha vida de hoje, então eu passei por vários processos. E mediante esses processos, mediante essas experiências, mediante essas fases, cada um viveu de acordo com a sua realidade. E o que eu estou querendo dizer a realidade, né? A realidade da forma como ela foi vivida, da forma como ela foi vista, a realidade da forma como ela foi interpretada. Existe uma realidade e existe um ponto de vista. Existe uma realidade que, de fato, como ela foi, existe a minha interpretação que vai, ou melhor, deixa eu voltar aqui. Existe um fato, né? Existe uma história, existe um fato que aconteceu, existe a interpretação desse fato que vai ser igual, vamos dizer assim, à realidade. Então, fato vezes interpretação igual realidade. Então, qual foi o teu fato? Né? Qual foi a tua história? Qual foi o teu ponto marcante da sua vida? Mediante isso, qual foi a interpretação? A interpretação é o teu olhar. É o olhar que você direciona. É o olhar da criança, é o olhar da jovem, é o olhar da adolescente, é o olhar da mãe, do esposo, do marido, do pai. É a interpretação. Mediante a isso, eu tenho uma realidade. Partindo disso, como eu disse antes, cada um vai ter a sua realidade. E a realidade, ela é indiferente, ou melhor, ela é diferencia de cada um, né? Cada um vai ter a sua realidade, cada um vai ter a sua história, cada um vai ter a sua interpretação, e mediante a isso, o meu olhar, a minha visão ampliada dessa realidade, que vai me mostrar onde realmente, em que postura, em que local, em que ponto de vista, vamos dizer assim, internamente eu estou, de que forma eu estou. Então, eu quero te convidar a refletir sobre você, sobre o seu olhar, sobre a sua realidade, sobre o fato, sobre a sua interpretação que transformou, que faz parte da sua realidade. Lembrando, trazendo algo importante, que um fato, ele é uma história, né? Ele é o seu ponto de vista, tá? Também o seu ponto de vista. O fato é o que te aconteceu, isso é um fato. Sem emoção, sem dor, isso é um fato. Mas quando você traz a sua interpretação, de que lado da história você está? De que lado essa história vai ser narrada? De que lado essa história vai ter uma emoção ou não, vai ter um ponto de vista, digamos assim, não é ser certo ou errado, mas quando a gente relata um fato, com a nossa interpretação, a gente coloca ali as nossas referências, a gente coloca ali as nossas crenças, a gente coloca ali os nossos princípios, a gente coloca ali aquilo que a gente acredita. Então, mediante a isso, mediante a esse fato, eu crio a minha interpretação a partir do momento daquilo que é importante para mim, daquilo que tem valor para mim, daquilo que eu recebi. Só que a gente tem essa perspectiva tanto de com os futuros consteladores e olhando para a nossa história em si, ampliando a sua consciência, né? Essa primeira aula de tutoria, de mentoria, para você ampliar a sua consciência. Quem é você dentro do teu sistema? Como foi a tua história? O que você tem da sua história para contar e como você relata essa história? Como foi a tua realidade? Qual foi o fato em si? E esse fato, quando eu falo fato, aquele trauma. Pode ser um trauma, pode ser uma questão que você fixou, que você traz com você, que te gerou dor, que te gerou sofrimento, que te gerou uma perda. Esse é o fato, né? E digamos que o fato, para nós consteladores, seria esse tema.
O tema que o cliente, vamos dizer assim, vai constelar, né? Seria aquele problema, seria aquela demanda, né? E aí, quando eu amplio a minha consciência, o que eu quero que vocês entendam é o nosso olhar hoje para o fato, ele está o olhar de quem? O olhar da adulta, o olhar da criança. Qual é o olhar qual é o peso, qual é a emoção que está mediante a esse fato? Porque existem várias questões, vamos dizer assim. Então, eu tenho um problema de relacionamento com a minha mãe, eu tenho um problema de relacionamento no meu casamento, estou dando exemplos. Problema com dinheiro, problema no trabalho, eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas, tenho problema de obesidade, tenho vários problemas, mas esses são alguns fatos contados a partir da visão de alguém, ou seja, da interpretação de alguém, vivenciado, né, que traz uma realidade, mas existe uma única origem. Só que essa origem, ela está escondida por esses fatos. A origem está aqui. Mas os fatos escondem a origem. Então, não só quanto consteladores que vocês serão, mas enquanto pessoas que estão aqui para olhar a partir desse ponto de vista agora, para a sua história, para a sua vida, para ampliar, serem convidados durante todo esse curso a ampliar a consciência. Então, imagina nesse momento que existe algo que aconteceu na vida de vocês e que marcou a sua vida. Algo que vocês estejam carregando, porque eu costumo dizer, gente, que ninguém chega num lugar como esse, num curso como esse de constelação familiar, né? Num curso que fale, né, sobre desenvolvimento humano na área de terapia, né? Do nada. Ninguém cai aqui de paraquedas, ninguém chega aqui porque só quer buscar conhecimento, sabe? A nível de técnica, a nível teórico. A gente sempre está buscando também respostas para a nossa vida. Resposta para questões pessoais, respostas para situações vivenciadas, para traumas, né? Para situações que a gente passou. E a constelação familiar, ela nos traz esse olhar como um todo. Porque, além de eu ter uma consciência, né? O que acontece? A constelação familiar ela vai ampliar a minha consciência e me despertar a ter uma nova consciência mediante a esses fatos, mediante essa realidade, que ela vem de um fato e uma interpretação. Então, a minha nova consciência, a ampliação dessa consciência, né, vem com a contribuição da constelação, mediante quem sou eu dentro dessa história. Quem é você dentro dessa dor que você está vivenciando? Quem é você dentro desse problema? Talvez você diga assim, eu tenho um problema, eu tenho uma questão, existe algo que eu não consigo resolver, sempre vem uma repetição na minha vida, sabe? Acontece uma vez, depois acontece de novo. Eu acho que eu resolvo e acontece. Eu tenho. Isso é muito típico, né? Ouvir, eu tenho dedo podre para relacionamento. Então eu saio de um relacionamento em outro e o cara não só arranja o cara que não me dá valor, ou uma mulher que não me dá valor, enfim. E aí você começa com essa ampliação, né, com essa nova consciência, né, ampliando a consciência, você começa a se perceber, perceber sua fala, perceber a sua dinâmica, a identificar padrões de referenciais, sabe? Da onde vem essa fala, da onde vem essa consciência, da onde vem essa percepção. Porque a percepção é muito pessoal, e a percepção ela é construída naquilo que você vivenciou, nos seus referenciais. E quem foram os primeiros referenciais, quem foram as pessoas que fizeram essa função, se não os nossos pais. Nossos pais são os nossos primeiros referenciais, né? Ou aqueles que fizeram essa função, que cuidaram de nós de alguma forma, que tiveram próximos aí, e que nós criamos esse vínculo. Então, assim, eu ter essa perspectiva
Será que eu estou me colocando nesse lugar de vítima? Será que eu continuo com esse olhar infantil? Mas, Natália, eu já sou adulta, eu sou casada, eu sou mãe. Mas, de repente, você olha para a sua história, olha para o que te aconteceu com esse olhar infantil ainda. Com essa consciência de que não teve uma totalidade dos fatos, que não teve uma compreensão de fato dos fatos, que não teve um olhar macro da sua realidade. Porque a partir desse momento, a primeira coisa que você amplia na sua consciência é uma compreensão de que você não está mais sozinho, que você existe ali uma geração antes de você. Existe uma ligação, né, sua com os seus ancestrais, com a sua família de origem, e que essa tomada de decisão, essa decisão ela não é totalmente sua, existe algo que está por trás disso. Então, até você ter esse nível de consciência, você acredita que até onde você chegou foi só porque você o mérito seu, vamos dizer assim, só porque você chegou ali, porque você percorreu esse caminho sozinho. E não. Você começa a perceber que tiveram pessoas que percorreram antes de você, dentro do seu sistema familiar, né? Que quando você chegou aqui, já teve pessoas que passaram por esse caminho, passaram por esse processo, e aí você está chegando para poder dar uma continuidade, vamos dizer assim, dar uma continuidade a esse sistema. Quando eu falo continuidade, não é uma repetição, tá? Não é você fazer o que o outro fazia e continuar, embora uma das coisas que nós vamos perceber dentro da visão sistêmica é exatamente isso. Famílias que se mantêm no mesmo padrão até terem uma consciência. Porque a principal questão da consciência sistêmica, da constelação familiar, é trazer essa consciência e ampliar a sua consciência. Peraí, será que eu preciso realmente repetir esse padrão? Por que isso se repete na minha família? Por que isso se repete de geração em geração? Por que todos os relacionamentos acabam? Por que é natural, é normal todas as mulheres, homens, mulheres da família que se casam se divorciam, ninguém é casado, então isso é algo que eu sei que também vai acontecer comigo. Por causa disso, eu prefiro nem casar, porque vai acontecer, ou então já caso já buscando essa mesma dinâmica. E a ideia de ampliar a sua consciência é perceber em qual dinâmica você e a sua família se encontram. O que tem se repetido na sua vida? O que tem permanecido, às vezes, por conta dessa falta de consciência? Porque, queridos, se preparem. Ao ampliar a consciência, nós vamos perceber dinâmicas, vamos perceber emaranhamentos, tá? Emaranhamento é uma linguagem que a gente utiliza dentro da constelação familiar, emaranhamentos a qual nós nos encontramos e os nossos familiares, né, se encontram, e não é simplesmente assim, eu não quero fazer parte disso, a gente faz parte disso e ponto, não é uma questão de querer. É muito, muito mais do que querer, mas é uma questão, é uma lei, né? A lei sistêmica é uma questão de pertencimento. E aí a gente vê que existem consequências muito maiores quando eu decido não pertencer do que reconhecer, do que dar um lugar, do que honrar, né, esse sistema, esse membro familiar, né, alguém dessa família. Então, a principal ideia de sentir, de perceber, de ter essa consciência sistêmica, é perceber em qual dinâmica familiar, em qual dinâmica você se encontra dentro da sua família, em qual dinâmica a sua família se encontra. E aí, Natália, o que seria dinâmica? Como assim, qual dinâmica? Primeiro, eu falei algo aqui sobre ser normal, por exemplo. Talvez você começa, né? E o objetivo é esse, né? Principal, né? Antes da gente poder olhar para outras famílias, né? Querer, talvez você já é terapeuta, psicólogo, psicanalista, enfim, e tá aí
atendendo pessoas e pensando em ajudar pessoas, é ótimo. Você está buscando, agregando, trazendo a constelação familiar para agregar nos seus atendimentos, mas aí você vai começar a observar aquele seu paciente e o sistema familiar qual ele faz parte, você já não vai vê-lo mais sozinho, mas sim com toda. E é interessante, algo que a gente faz na escola, né, no primário, uma das coisas que a gente faz nos ensinos de geografia e história, antigamente era estudos sociais, né? É aquela formaçãozinha daquela nossa árvore genealógica. Todo mundo fez isso, eu acredito, né? É a árvore genealógica. Então você botava ali vovô, vovó, papai, mamãe, você, e se tinha irmãos. Então, aquela árvorezinha com os quadradinhos, aí, o objetivo era, às vezes, colar uma foto, ou fazer um desenho, ou escrever um nome. Então, ou seja, você veio de todas essas pessoas, existe uma conexão, existe uma ligação, né? Vamos dizer que um fiozinho invisível que nos liga a essas pessoas que vieram antes de nós, aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos tataravós, e assim vai. Então, perceber o seu cliente dentro desse sistema, quando você começa, o seu cliente chega com uma dinâmica, chega com uma demanda, e aí você já traz o olhar através da constelação familiar, você já começa a trazer esse olhar para esse sistema qual ele faz parte, como que é o funcionamento, e aí a gente pode ouvir ou dizer o seguinte: mas isso que acontece na minha família é normal. E a questão aqui, voltando até o que eu estava falando sobre olhar para o cliente, né, trazer isso para a sua atuação, para a sua área, a área de atuação que você faz hoje, isso vai ser fundamental, isso vai ser muito bom, vai ser, né, muito importante, mas faça isso também na sua vida. Comece a trazer a consciência sistêmica, trazer a ampliação da visão sistêmica, ampliar a consciência para a sua vida, tá? Ampliar a consciência para o teu funcionamento, né? Para o teu agir, para a tua forma de ser, para quem você é dentro desse sistema. Então, o principal dessa aula de hoje, eu quero destacar isso: ampliar a consciência para quem é você dentro do sistema. Primeiro ponto. Segundo ponto, em qual dinâmica você se encontra? Em qual dinâmica a sua família se encontra? Natália, eu quero usar para o meu cliente. Vai usar, você vai usar, mas olha para você. Qual dinâmica familiar você está hoje? Em qual dinâmica você vive hoje? O que seria dinâmica? Uma dinâmica doentia? É uma dinâmica saudável? É uma dinâmica que entrou o normal? Porque aí você pode dizer assim: não, Natália, na minha casa, vamos dizer, né? Todo mundo infarta. Todos têm problema de coração. Ah, Natália, mas existe uma questão genética, fator genético, hereditário, nananã. Existe. A gente não vai descartar a questão biológica, né, disso daí. A epigenética até fala disso, mas aí trazendo uma consciência sistêmica, trazendo uma abordagem, né, subjetiva de uma linguagem, né, no curso vocês têm a visão sistêmica sobre doenças, né, e inclusive sou eu que dou esse módulo, mas você começa a perceber se aquela doença realmente é só uma questão genética, e aí você entrou nessa. A sua consciência é exatamente isso que eu quero que vocês entendam. A consciência, ela está voltada para o seguinte: bom, todos vão ter problemas de coração, todos são hipertensos, todos são diabéticos, então eu também terei. Isso aí, essa é a minha consciência hoje. Mas quando você amplia a consciência, quando você abre a tua mente para ampliar a consciência, para você ter uma nova consciência sistêmica, peraí, será que realmente? Porque aí você começa a perceber que não é só fator genético, não é só fator hereditário. Existe aí questões fenótipos, existem questões genéticas, mas existem questões de alguma lealdade. Existe algo que está sobre essa família, existe uma lealdade sobre essa família, onde todos têm que ser assim. E aí você ampliar essa consciência é você se perguntar: bom, será que eu tenho que repetir esse padrão?
Será que realmente isso tem que acontecer comigo? Será que se, e eu não estou dizendo que se você mudar, se você fizer isso, como por exemplo, você passar a procurar ter uma qualidade de vida, porque aí se todos da família têm, caminham para esse lado, mas também não cuidam da saúde, não têm uma qualidade de vida boa, não se alimentam de forma adequada, e aí, será que de repente, se você passar a ter, fazer diferente, entrar nessa dinâmica de será que eu posso? Tem algo diferente que eu possa fazer, aonde eu não vou corresponder? E aí a gente entra em várias questões, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente entrar nessa fala de que isso é normal na minha família. Só que ser normal, o que é ser normal? Normal é aquilo que eu coloco como uma norma, é uma normatização. Todos, sei lá, na minha família é normal todos sentarem à mesa na hora das refeições. Isso é a tua realidade. Isso é como funciona na sua casa. E aí, né, até falando sobre fato, interpretação e realidade. Então, fato é, as refeições eram vivenciadas ali, todos reunidos à mesa, né? A interpretação disso para você, isso era algo acolhedor, isso era algo bom, isso era um momento em que todos conversavam, era o único momento, talvez, que você lembre ou que você traga de bom, que trazia uma sensação boa, porque ali estava pai, mãe, todos conversavam, era o momento que vocês mais estavam, ou melhor, o pai ou a mãe estava mais presente na vida dos filhos, que era o momento de sentar à mesa e fazer a refeição juntos, porque trabalhava muito tempo fora, então só se viu nesses momentos, né? Era um momento de troca. Então, essa interpretação que você tem é uma interpretação boa. Para outros, talvez sentar na mesa seria mais chato, sabe? Seria algo que traga um peso, porque naquele momento, de repente, havia uma tirania, sabe, havia uma regra, sabe, uma rigidez naquela educação, naquela família, onde o sentar à mesa demonstrava isso. Enfim, essa seria uma interpretação vivenciada em cada realidade, né? Cada um vivenciou isso de uma forma. Só que ser normal, onde todos fazem isso, ser normal onde todos se comportam assim, ser normal, na minha casa é normal todo mundo, sei lá, dormir de meia, na minha casa é normal todos terem esse tipo de comportamento. Só que ser normal não quer dizer que é saudável. Então, eu preciso ter uma consciência, né? Quando eu entro na questão de ampliar a minha consciência e ter uma nova consciência a partir daquilo que eu vou aprendendo, daquilo que eu vou absorvendo em conhecimento, sabe, em experiência. Então, eu começo a perceber que normal para mim pode ser não ser normal para o outro. E que ser normal não é saudável. Ou seja, existe uma diferenciação entre o que é normal e o que é saudável. O que é saudável? Sabe? O que funciona de forma saudável? Saudável é tudo aquilo que eu não preciso fazer esforço para acontecer. Isso é o saudável. A árvore, ela não precisa, uma árvore que dá frutos, uma mangueira, ela produz manga. Ela não precisa fazer nenhum esforço. Esforço, quando eu falo esforço, é aquilo que vai além, aquilo que demanda uma força maior do natural. Então, quando eu falo esforço, é sobre isso. A árvore, a mangueira, não precisa fazer nenhum tipo de esforço para produzir o seu fruto, que é a manga. Mas se, por exemplo, alguém dissesse para ela que ela não tem que produzir manga, mas que ela tem que produzir banana, talvez ela precisaria fazer um esforço muito maior. Estou aqui parafraseando, estou aqui trazendo uma ideia, lógico que isso não tem como, mas para vocês entenderem o que seria fazer um esforço. Então, o esforço é você passar pelo processo natural de vida, né? Esse tem o exemplo da árvore aqui, mas é o processo natural.
Então, ela é uma sementinha, ela cresce, vira uma árvore, dá seus galhos, suas folhas, flores, até dar o seu fruto, se alimenta ali, né? As raízes tiram ali da terra os seus alimentos, tem o sol, a água. Isso é um processo natural. Isso é natural. Não precisa de esforço. Isso, uma mangueira não vai dizer assim, olha, a gente só dá manga, não sei, inventa uma coisa aí. A manga só nasce verde, rosa, ou amarelo e azul. Ah, né? Aqui a minha mangueira aqui só produz manga azul. Isso é normal aqui, porque a gente só funciona assim. Normal não é saudável, tá? Então, quando eu falo de normal e de saudável, a gente não está falando da mesma coisa. Então, normal é o que acontece na sua casa, mas não acontece na minha. Isso seria normal. Agora, saudável é o fluxo natural das coisas, tá? Saudável é você crescer, nascer, viver a sua fase de criança, adolescência, crescer, ser adulto, se desenvolver, criar a sua família, ser independente, sair da dependência dos pais, conseguir desenvolver numa área profissional, na sua área de saúde, ter uma saúde no mínimo equilibrada. Então, Natália, se eu tenho problemas de saúde, dizer que é saudável não é, porque se você tem problema de saúde, então não é saudável, né? Já sai fora, porque o que acontece, gente? Vou dar um exemplo aqui que me veio agora. A gente sabe hoje, por exemplo, que é normal, se tornou normal, pessoas terem problemas de saúde de qualquer esfera. Então, todo mundo tem dor de coluna, todo mundo, né, a maioria, problema de coluna, problema de coração, pressão alta, diabetes, são doenças, pressão alta, hipertensão e diabetes são doenças que entram hoje num quadro de normalidade. Todo mundo é diabético, todo mundo tem pressão alta. Isso entrou como normalidade, mas é saudável? Ser saudável é ter pressão alta. Ser saudável é ter diabetes. É saudável que o teu pâncreas não produza a insulina necessária para o que você precisa, o que produz o excesso. É saudável você ter que depender de um remédio, né, de uma medicação química para o que o teu corpo, para qual ele foi programado, né, para qual ele se desenvolveu para isso, é saudável, não é? Então, perceba hoje, tá? A partir dessa mentoria, dessa aula, nós vamos estar aqui toda semana e a cada semana eu vou estar trazendo temas específicos, vamos trazer abordagens, né? Sempre com a sobre o mesmo assunto, sobre a constelação sistêmica, a constelação familiar sistêmica, mas existe uma diversidade de assuntos que podem ser abordados sobre a constelação familiar. E a primeira coisa que eu achei interessante, né, para essa aula de hoje, para esse encontro de hoje, é falar sobre ampliar a consciência. Então, vocês estão iniciando esse curso, talvez já tenham aí, já se familiarizando com os módulos, com as aulas, né, assistindo aulas, apostilas, slides, estudando, e muita coisa, muita informação está chegando, e a partir disso você vai ampliando a tua consciência. É como se você olhasse, não só, você não é mais o centro do universo, né? As coisas nos giram ao redor de você, né? Ao nosso redor. A gente vai saindo desse lugarzinho de infantil. E por que infantil, né? Foi como eu falei lá no início. Todos nós passamos por essa fase. Todos nós fomos essa criancinha, e a criança ela tem a ideia de que tudo gira em torno dela. A criança ela tem a ideia de que ela é o centro, e o problema não está aí enquanto se é criança. O problema está enquanto eu não sou mais criança, eu sou adulto, mas continuo numa visão infantil, num olhar infantil, numa dinâmica infantil.
Quando, Natália, o que seria a dinâmica infantil? Uma dinâmica doentia nesse olhar infantil. Enquanto hoje, de repente, você é adulto, se encontra num lugar onde você está ainda cobrando do seu pai e da sua mãe, dos seus pais, como se eles devessem algo para vocês, né? Como se me devessem algo. E aí, ampliar a consciência é perceber, caramba, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu tomo tudo que eu recebi, do jeito que eu recebi, da forma que me veio, eu tomo tudo e sigo com isso, sigo com a minha vida. Mas quando para a gente chegar nesse nível, a gente amplia a consciência. Então, cada aula vai ser uma sacada diferente, cada leitura é uma sacada diferente, sabe? Cada visão é uma sacada que a gente vai tendo, tipo, caraca, então é isso, era assim que eu estava, é assim que eu me vejo. E aí é sair desse lugar, né? Porque eu já passei por isso, já estive nesse lugar, e a gente sair desse lugar de vítima, desse lugar de criança, esse lugar infantil, né? De criança, eu digo internamente, tá? Internamente, com essa postura, né, de vítima ou talvez de querendo salvar o papai, a mamãe, né, querendo salvar alguém, sentindo responsável por alguém, de repente até do teu sistema familiar. Então vamos ampliar essa consciência, vamos assistir essas aulas, se preparar com o coração aberto, sabe? Com o peito aberto mesmo. Ah, Natália, mas eu tenho muito receio, eu tenho muitas dúvidas, as dúvidas elas vão surgir, todas as dúvidas elas serão sanadas nas tutorias, né? Então, na medida do possível, essas aulas também serão gravadas e vai estar na plataforma de vocês, mas estejam presentes, porque também é um momento de troca. E também vocês poderão fazer perguntas, se eu não me engano, vai ter um chat, alguma coisa que eu vou estar ali também respondendo algumas dúvidas, na medida que surgir algumas questões, algumas dúvidas ali. Isso aí vai ser mais tipo, por mensagens, eu não sei dizer mais ou menos assim, não sei dizer direito, mas por mensagens de texto, tá? Eu acredito que na plataforma mesmo. Mas hoje vocês estão iniciando aqui, primeira tutoria, eu quero desafiar vocês, eu quero trazer isso para vocês. Ampliem a consciência. Vamos ampliar a consciência e trazer isso para a vida de vocês, sabe? Olha, começa a olhar, né? Sair um pouquinho assim desse lugar de. Eu sei que, né, como eu falei, muitos daqui já são profissionais da área de terapeutas, né? Profissionais, advogados, psicólogos, enfim. Não importa qual seja a sua área de atuação, mas para trazer essa ampliação desse olhar para a tua vida. Vamos ampliar essa consciência para mim, primeiro eu, né? Ah, é tão egoísta isso. Não, não é egoísta, isso é priorizar se eu me cuido para que eu possa ajudar, né, a cuidar, a levar outras pessoas a fazerem isso, mas primeiro eu tenho que ter passado por esse processo. Tá bom, gente? Então hoje essa foi a nossa aula, tá? A nossa tutoria aí, nossa primeira de muitas que estaremos juntos. E fica aí para vocês, vamos ampliar a consciência, ter a percepção da realidade em qual vocês se encontram, o olhar que vocês estão trazendo, qual é esse olhar, qual é a dinâmica que você se encontra dentro do teu sistema familiar, qual dinâmica a tua família se encontra. Começa a se perceber, começa a trazer, deixar vir a informação para que esse olhar ele seja direcionado já com essa nova perspectiva de tudo que vocês estão aprendendo aqui no curso, tá bom? Muito obrigada, estaremos juntos na próxima semana. Fiquem com Deus e até mais.